Queridos irmãos e irmãs em Cristo, da comunidade evangélica do Rio do Poncho, hoje vocês estão completando 38 anos da construção e também da dedicação do templo aí da comunidade do Rio do Poncho, né? Então, aniversário da comunidade, o dia da igreja, né? E nesse dia eu gostaria de saudar vocês com as palavras de Jesus, aonde ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. E eu gostaria de provocar uma reflexão a respeito disso. Ninguém pensou, a respeito disso no ano passado, mas domingo então seria o dia de culto do dia da igreja, o dia de festa da comunidade, mas esse ano, por conta do Covid-19, isso não vai acontecer, né? Mas segundo a palavra de Jesus, né, onde ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, nos faz lembrar que a igreja vai muito além das 4 paredes de um templo. A igreja, ela nasceu nas casas. Não sei se vocês sabem, mas em Atos dos Apóstolos, né, fala que os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos iam de casa em casa, se reuniam nas casas e ali eles anunciavam que Jesus havia morrido pelo pecado das pessoas e também ressurreto para que elas pudessem viver uma vida de fé diferente das outras pessoas, sendo guiado pelo próprio Deus. Depois de um tempo, então, as pessoas sentiram a necessidade de reunir as famílias dentro de um templo, dentro de 4 paredes, aonde então eram guiados por um padre na época, né? E esse padre, então, como a própria palavra, em italiano, padre significa pai. O pai é aquele que guia, aquele que orienta as pessoas. Um sacerdote, um padre, estava guiando aquelas pessoas na vida de fé. Mas chegou um momento onde a igreja na época, a igreja católica, apostólica romana, ela se corrompeu, né? E as missas na época estavam sendo feitas em latim. E latim só compreendia essa língua aqueles que estudavam na época teologia ou direito na Idade Média. E diante disso, então, Martinho Lutero, redescobrindo a fé por graça e misericórdia de Deus, escreveu o Catecismo Menor. Esse livreto que é estudado no ensino confirmatório. E esse livreto foi escrito especialmente para as famílias, para que os pais instruíssem os seus filhos na vida de fé. Na Idade Média, então, voltou as igrejas a se reunirem nos lares, onde os pais tinham o compromisso de educar os filhos a partir da fé cristã. O mesmo aconteceu na época da colonização, onde os cultos nos templos aconteciam de mês a mês, ou de 3, até mesmo de 3 em 3 meses, né? Onde vinha um pastor de uma região distante para dar um culto. Mas durante esse tempo, os pais, especialmente o pai, sendo auxiliado pela mãe, ensinava os filhos a respeito da fé cristã, né? E assim eles cresciam e tinham um culto familiar. E agora, né, estamos vivendo algo muito semelhante a todo esse tempo. Nós não sei o que aconteceu ao longo da história, mas os pais perderam uma influência diante dos seus filhos, deixaram de vivenciar essa vida de fé dentro dos lares e fora dos lares, se reunindo esporadicamente num culto.
mas hoje nós temos a oportunidade de, como igreja, se reunir nas casas com as nossas famílias e ali então vivenciar a vida de fé como igreja. E eu gostaria de desafiar a vocês, pais, a fortalecer a vida de fé dentro dos seus lares, né? Por amor aos seus filhos, por amor àquilo que também os espera. Eu vou falar mais a respeito disso também na mensagem do domingo, onde eu quero também convidá-los a ouvir, né? Mas o desafio que fica para você, pai, para você, mãe, é pegar esse livreto, Catecismo Menor, provavelmente você tem na sua casa. Sente com os seus filhos, estude diariamente esse livreto e aprenda com ele e vivencie a vida de fé dentro dos lares de vocês. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a comunidade aí do Rio do Poncho, essa mensagem especial para vocês, tá? Que a vida de fé de vocês, que a igreja nesse momento, onde nós não podemos nos reunir no templo, vocês possam fortalecer a vida de fé de vocês por meio do culto familiar, onde vocês tenham a oportunidade novamente de estudar esse livreto que Martinho Lutero, o reformador da nossa igreja, deixou como herança. Grande abraço, fiquem com Deus.